Olá, bem-vindos a mais uma aula de Física. Hoje, iniciando cinemática vetorial, falarei sobre grandezas vetoriais. Em relação ao livro didático, Física, aula por aula, na página 76. Aqui quem vos fala é o professor Raimundo Dias. Grandezas escalares e vetoriais. Então, grandeza vetorial ele diz assim, grandezas, nos estudos de cinemática escalar, porém, até o momento nós trabalhamos grandezas, como comprimento e tempo definidas apenas por valor numérico, seguido por uma unidade de medida. Essas grandezas e outras, como temperatura, volume, massa, densidade, são chamadas de grandezas escalares, né? Porque, como ele diz, se utiliza só de uma definição, de um conceito, né? Há grandezas, porém, como deslocamento, que precisam de informações complementares. Exemplo aí, se pegar um helicóptero que se desloca em linha reta de uma cidade do Rio Grande do Sul, Torres, a Florianópolis, Santa Catarina, cidades distantes 226 quilômetros, observe que além do valor numérico, que é 226, que é quantidade de quilômetros, e da unidade de medida, que é quilômetro, o deslocamento se caracteriza por direção, né, que vai ser definida pela reta que contém as duas cidades, e por um sentido, que vai ser de Torres, que é a origem, para Florianópolis. Então, grandezas que se definem dessa forma são chamadas de grandezas vetoriais. Então, numa grandeza vetorial, nós vamos ter o módulo, né? Por exemplo, se eu for considerar um segmento AB, né, para definir um vetor que tem origem em A, né, origem em A. Exemplo aqui, ó, algo que tem origem em A, né, e extremidade em B. Então, nós vamos precisar dessas condições. O módulo, que vai ser o comprimento do segmento orientado de A para B, né, que representa um valor numérico estudado. Quando se fala de módulo, né, nós estamos nos referindo a um valor absoluto. A direção, que é a mesma da reta R, né, da reta orientada, a que ele pertence, o sentido vai ser de onde ele sai, né, que é a origem de A, para onde ele vai, que é B. Então, de A para B. Essas são as condições. Então, observando esses segmentos aqui, nós podemos ver isso aqui, ó. A direção, né, o módulo que vai ser dado, aqui a quantidade de unidades, né, em D, a direção que vai ser de A para B nesse sentido, aqui de C para B do mesmo jeito de E para F. Então, observando o segmento AB, CD e EF, notamos que eles têm o mesmo módulo. Por que eles têm o mesmo módulo? Porque se eu pegar a distância daqui para aqui, essas são os mesmos valores, né? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Aqui eu vou ter um módulo 5, aqui também 5 de unidades, e aqui também vai ser 5 de unidades, né? 5 unidades definido aí. Então eles vão ter o mesmo módulo, né? Porque vai ser o mesmo valor. Graficamente, cada um desses segmentos orientados representa um mesmo vetor identificado como D, se o módulo será identificado como seu módulo, como módulo do deslocamento, aqui, vetor de deslocamento, ou seja, pela letra D. O que eu posso dizer é que o vetor é uma entidade matemática abstrata, né? Precisa de abstração, a gente não é algo que você deverá imaginar o deslocamento e fazer a condição final e inicial dele, né? Caracterizado por um número que é não negativo, por isso que é chamado de módulo, de uma direção, né, que vai ser da origem para a extremidade, e de um sentido, né, de A para B ou de B para A, né, inclinado tantos graus para a direita ou para a esquerda. Então tem essas condições aí. Fico por aqui, até a próxima aula.